Um dos grandes jogadores da atualidade de futebol, Kylian Mbappé, é sem dúvida um dos melhores jogadores do mundo. Ele que atualmente é o artilheiro da Champions isolado com 11 gols marcados. Ele que foi campeão do mundo em 2018 e foi artilheiro em 2022, né? Kylian Mbappé é um dos grandes jogadores sem dúvidas, mas atualmente dá pra dizer que o Mbappé é uma lenda do futebol. No caso, lenda é aquele jogador que é eternizado, que é considerado um dos melhores jogadores do mundo, né? Melhores e também maiores jogadores de todos os tempos. Dá pra dizer que nesse momento o Mbappé é uma lenda? Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou responder sobre essa questão. Antes de começar o vídeo, só quero pedir pra você deixar o like no vídeo aí, se inscrever no meu canal, clicar no botão de se inscrever, rapaziada, que vai estar ajudando demais, beleza? Então é isso aí, rapaziada, sem mais enrolação. Isso começa lá na temporada 2015-2016, quando o Mbappé, com apenas 16 anos de idade, estrearia pelo Mônaco. Ele estreia, rapaziada, já jogando muito pelo Mônaco e já sendo uma grande promessa de um grande atacante que poderia sim superar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Claro que isso era um grande exagero na época, mas mesmo assim a gente colocava ele muitas vezes acima de muitos jogadores de qualidade, né? Na temporada 2016-2017, ele é campeão do campeonato francês pela primeira vez, marcando 14 gols e sendo eleito o melhor jogador jovem, né, rapaziada? Isso com apenas 18 anos de idade. Na temporada seguinte, em 2018, né, ele com apenas 19 anos é convocado para a Copa do Mundo, sendo o jogador mais jovem pós-Pelé a ser convocado para uma Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo ele joga muito, né, marcando um gol na fase de grupos, 2 gols nas oitavas de final contra a Argentina e um gol na grande final contra a Croácia. Essa Copa do Mundo onde a França acabou sendo campeã e o Mbappé foi eleito o melhor jovem do torneio, né? Uma Copa do Mundo onde foi destacado o fato do Mbappé marcar na grande final e bater a marca também que era do Pelé, né, de ser o jogador mais jovem pós-Pelé a marcar um gol na grande final. Quando ele marcou na final, ele tinha 19 anos de idade, né? E o Mbappé continuou jogando muito na temporada e ele jogou muito principalmente na temporada seguinte, a temporada 2018-2019, temporada onde ele é campeão da Ligue 1 pelo Paris Saint-Germain e conquista a sua primeira artilharia com o Paris Saint-Germain, marcando um total de 33 gols, uma coisa que realmente ia ficar na cabeça do Mbappé seria as artilharias, mano. Isso porque o cara foi artilheiro em 20, 21, 22 e 23. Basicamente, desde o seu começo de 19, ele foi artilheiro de todas as ligas até sair do Paris Saint-Germain, mano. Pois é. E depois disso, ele também chegaria numa final de Champions em 2020, mas infelizmente acabaria perdendo, né? No final, ele acabou perdendo pro Bayern de Munique. Mas todo mundo lembra que o grande craque daquele time não era o Mbappé, e sim o Neymar, né? E muito por conta de ego, ele acabou deixando o Paris Saint-Germain, um time de qualidade que tinha ele, tinha o Messi, e tinha vários jogadores absurdos, e o Mbappé conseguia sim ser o artilheiro daquele time. E com isso o Mbappé, que já ficava flertando com o Real Madrid, que sonhava em jogar no Real Madrid, ele finalmente recebe uma proposta de jogar no Real Madrid. Só que dessa vez ele acaba não aceitando. Sim, o Paris Saint-Germain manda outra proposta pro Mbappé para jogar mais uma temporada pelo Paris Saint-Germain, mas o Mbappé ele simplesmente recusa essa proposta, ele recusa renovar o seu contrato porque ele queria jogar muito pelo Real Madrid. Então ele jogaria a sua última temporada com a camisa do Paris Saint-Germain, mas antes disso eu vou falar para vocês da Copa do Mundo de 2022. Essa aqui mesmo sem o título, essa foi de forma disparadamente a melhor Copa do Mundo da carreira de Kylian Mbappé. Uma Copa do Mundo onde, sendo bem sincero com vocês, eu não lembro de uma atuação tão fantástica de dois jogadores em uma Copa do Mundo, que no caso foi do Mbappé e também do próprio Messi. O Mbappé naquele momento tinha seus 23 anos de idade e era claramente o craque daquela seleção. Naquela seleção ele marcaria um total de 3 gols na fase de grupos, se não me engano marcou um gol contra a Polônia. Nas oitavas de final contra a Inglaterra ele marcaria o gol decisivo que garantiu a classificação para as quartas de final, e nas quartas de final em diante ele não chegou a marcar gols, né? Mas depois disso, na grande final, aí ele compensou, porque foi justamente contra a Argentina onde Kylian Mbappé fez a sua melhor atuação na carreira, eu diria pra vocês, porque o cara marcou simplesmente um hat-trick em plena final de Copa do Mundo, mano. Sim, 2 gols foram de pênalti, mas independentemente foram gols, o cara marcou um hat-trick em uma final de Copa do Mundo. O que faltou realmente foi apenas o título, mano. Se não fosse o título, realmente dava pra dizer que essa foi uma das melhores Copas do Mundo de um jogador. Mas o título não veio e o Mbappé, ele ficou consagrado realmente como jogador que marcou 3 gols numa final de Copa do Mundo, porém não ganhou essa Copa
do mundo, né? No final de tudo, ele acabou com o vice, porém, como um prêmio da artilharia, que foi o que realmente ele poderia ter vencido, mas muito provavelmente, se ele tivesse sido campeão, ele ia sim levar o prêmio de melhor jogador. Já pelo Paris Saint-Germain, como eu falei para vocês, o Mbappé não queria mais jogar pelo Paris Saint-Germain, ele queria realizar o sonho de jogar pelo Real Madrid, e assim foi. Mbappé joga no Real Madrid. E logo na sua estreia, mano, não tem segredo, diferente de todo mundo tava pensando, o Mbappé chegando, já mostrando que ele é o melhor jogador do mundo, já jogando demais e já demonstrando que ele é o craque absoluto daquele time, muito parecido com como foi Cristiano Ronaldo. Analisando tudo isso, dá pra afirmar que Kylian Mbappé é uma lenda do futebol, dá pra dizer que ele é uma lenda? Rapaziada, a gente tem que lembrar que a primeira lenda do futebol francês é com certeza Zidane, né? Zidane, por que Zidane? Porque o Zidane conquistou a primeira Copa do Mundo com a seleção francesa e marcou 2 gols na grande final, e foi justamente contra o nosso Brasil, né, rapaziada? O Zidane é eterno, além de fazer também uma Copa brilhante em 2006, né, já se aposentando. O Zidane faz na temporada seguinte, mas não quero comparar os dois, até porque o estilo de jogo deles é bem diferenciado. Na minha opinião, sim, rapaziada, Mbappé é sim uma lenda do futebol, e eu acho que não tem nem discussão, mano. O cara é campeão de Copa do Mundo, vai ser o maior artilheiro de Copa do Mundo, o cara já foi artilheiro de uma edição de Copa do Mundo, coisa que é muito difícil, coisa que nem o Pelé conseguiu fazer. Então sim, na minha opinião, Mbappé é uma grande lenda do futebol. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no meu canal. Tamo junto hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe a todos. Tchau.